Nós vamos iniciar hoje essa apresentação da chamada PEC da tributação. A possibilidade de apresentá-la aqui nesta casa, no painel, veio através de uma mudança no regimento de nossa autoria, aprovada este ano, e nós vamos fazer aqui a apresentação do problema. Inicialmente, o controle do Tesouro Público é um tema central no que a gente tem de lutas contra o autoritarismo e a opressão desde tempos mais remotos. A democracia encontrou o caminho na representação popular através do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Seguinte. Essas lutas, o controle sobre o Tesouro Público é um assunto central desses debates. Um dos principais mecanismos de poder dos governantes é a utilização do erário público. E muitas vezes as tiranias, elas utilizam essa utilização, esse domínio sobre o erário para manter, perpetuar o seu poder. E uma das soluções para isso é a representação parlamentar popular. Seguinte. Exemplo dessas lutas pela civilização, elas vêm de documentos constitucionais antigos. Um dos primeiros é o Bill of Rights, da Inglaterra, de 1689, que estabeleceu o seguinte: a coleta de impostos sem autorização do parlamento é ilegal. Bem aqui, nós lembramos de tempos quando o Brasil ainda era colônia portuguesa, em que a taxação de Portugal sobre o Brasil era abusiva. Existia, inclusive, a figura do imposto chamado de quinto, que, por muito tempo, oprimiu as pessoas e gerou, inclusive, a expressão quinto dos infernos, tamanha a opressão que acontecia pela cobrança de taxação. Qual foi a solução disso? Seguinte, existe uma ideia que foi padronizada na Constituição inglesa, que é no taxation without representation, que é não é possível taxar sem que haja uma representação parlamentar. E isso é um fundamento da própria democracia moderna, porque exige, para que o povo contribua com tributos, esses tributos possam ser cobrados mediante uma representação, para que ele possa reagir em caso de qualquer exagero do executivo nessas situações. John Locke, no seu segundo tratado sobre governo civil, fez a previsão disso, pastor Cavalcante. Ele dizia: a noção de propriedade privada ela é incompatível com uma taxação sem freios legais. A partir desse momento, a gente começa a entender porque os parlamentares têm a possibilidade de fazer legislações em matéria tributária, justamente para garantir a representação do povo no modelo tripartido de poderes. Seguinte. Nós, brasileiros, somos uma democracia recente. A democracia americana, no século XVII, jogou caixas de chá ao mar, no que foi conhecido como Festa do Chá de Boston, porque eles não tinham representantes naquela época, constituintes, dentro dos Estados Unidos naquele momento. Eles eram taxados por parlamentares no Império Britânico, do outro lado do oceano, e não aceitavam isso. Então, aqui foi um dos movimentos de revolta contra essa taxação. Próximo. Exigiam que tivessem voz sobre a coleta e uso do direito do governo. E aqui a gente tem a semente do que a gente chama de orçamento participativo. E isso é um ponto fundamental na luta da democracia, que no Brasil é construída dia após dia. Próximo. As constituições brasileiras refletem, em diferentes momentos, um maior ou menor controle do legislativo sobre a tributação e os orçamentos públicos, como se verifica a seguir. A gente vai entender, desde a Constituição Imperial do Brasil, que havia a possibilidade de parlamentares legislarem amplamente sobre tributos. Próximo. Aqui, nós vemos o artigo 36 da Constituição Política do Império do Brasil, de 1824, que determinava que é privativa da Câmara dos Deputados a iniciativa sobre impostos, no seu inciso 1. Seguinte, na mesma direção, até no governo militar que instituiu a República Brasileira, sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca, o artigo 29 da Constituição Republicana de 29, dizia logo no caput: compete à Câmara a iniciativa do adiamento de sessão legislativa e de todas as leis de impostos. Então,
De longe, a gente vê que essa iniciativa ela é garantida. Próximo. Aqui começou a haver o problema. Na transição de 1930 a 1945, quando o Brasil esteve sob domínio de Getúlio Vargas, nós tivemos duas constituições. A de 34, que permitia no seu artigo 41 a possibilidade de executivo e parlamento legislarem sobre tributos, e aí veio a prévia do período ditatorial da era Vargas, a Constituição de 37, que era uma Constituição modelada pela Constituição da Polônia, completamente totalitária, tanto que recebeu o nome de Constituição Polaca. O livro era, inclusive, um livro branquinho. Mas mesmo nessa Constituição de 34, a gente não observava uma reserva de iniciativa parlamentar. Próximo. A Constituição seguinte foi em 46. Nós tivemos uma Constituição que restituía muitas das liberdades adquiridas na Constituição de 34, perdidas com a de 37. Porém, de 46 até 64, o Brasil foi desestabilizado do ponto de vista da democracia e do cumprimento das garantias constitucionais por todo esse período, que culminou com a Constituição da ditadura em 1967, que essa, literalmente, pulverizou a possibilidade do parlamento legislar sobre tributos. Na verdade, o parlamento não podia fazer nada. Foi feita uma Assembleia Constituinte que durou apenas 45 dias, todas as leis foram enviadas pelo Executivo e não foi possível ao parlamento alterar qualquer uma das leis. Era um congresso de faz de conta. Com a verdadeira redemocratização do país, em 88, com a Constituição Cidadã, que marcou realmente a reconquista democrática no Brasil, o Poder Legislativo tem prerrogativa de iniciar o processo legislativo em matéria tributária. Está previsto na seção 2, que trata sobre atribuições do Congresso Nacional. Diz o artigo 48, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. E aí a pergunta que fica, se está muito claro a necessidade e a possibilidade de deputados legislarem sobre tributos, o porquê desta proposta de emenda constitucional. Houve uma evolução de entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso desde o ano de 2001. Então, seguidas jurisprudências, em vários níveis, ações diretas de inconstitucionalidade, recursos extraordinários em agravo, ações em tribunais de justiça de diversos estados, mostraram que é competência estadual a possibilidade das assembleias legislativas estaduais legislarem sobre tributos, mesmo que concedam benefícios fiscais, como renúncias totais, parciais de receitas, mesmo que trate de minoração ou revogação de tributos, porque são leis enquadradas na regra de iniciativa geral, autorizando qualquer parlamentar a apresentar proposições sobre o tema. Tem um voto do ministro Gilmar Mendes, numa dessas ações diretas de inconstitucionalidade, que ele disse que é impossível você fazer uma interpretação ampliativa do artigo 61 com uma coisa tão sensível quanto o sistema tributário, para querer dizer que apenas o Executivo pode legislar sobre tributos. Então, é necessário aqui desfazer a confusão que existe entre lei tributária e lei orçamentária. A lei orçamentária está muito clara no artigo 165 da Constituição Federal. Aqui nós temos a leitura do texto, bem aqui, Constituição Federal, 165, está aqui. As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos estaduais. Em nenhum momento há um direcionamento à questão tributária isolada. O espírito de previsões normativas, que versa a importância desta PEC, que sufocam a atividade legislativa dessas assembleias e do Congresso, são resquícios de autoritarismo, de desprezo pela democracia e por uma falsa tripartição de poder, porque aqui o Executivo ele é claramente privilegiado em detrimento do Legislativo e não tem qualquer compatibilidade com a configuração política da Constituição Cidadã. Seguinte. A grande pergunta que a gente faz é, se a Assembleia Legislativa é a casa que aprova PPA, LDO e a lei orçamentária, a LOA, e também que no final da execução orçamentária julga como foi gasto pelo Executivo o recurso através do julgamento de contas do Executivo, por que a gente não pode legislar sobre tributação
contribuir com uma visão sobre a arrecadação do Estado. Então, como é hoje? Isso aqui é interessante. Essa PEC foi criada, essa primeira PEC, esse artigo 43, ele foi emendado em 2013 pelo deputado Max Barros, no governo da Rosiana, aqui no Estado. São de iniciativa privativa do governador leis que disponham sobre fixação e alteração dos efetivos de polícia, criação de cargos e funções, inciso 3, organização administrativa e tributária. Foi emendado, foi criado aqui um parágrafo único pelo deputado Max Barros, que dizia: a iniciativa parlamentar sobre projetos envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos dos quais não decorra renúncia de receita. E aí você vê que, nesse momento, há uma completa forçação de barra na Constituição, violando os princípios de equilíbrio entre os poderes, para inserir um artigo dessa natureza. A nossa proposta é a redação seguinte: parágrafo único. A iniciativa parlamentar sobre projetos envolvendo matéria tributária, ela é ampla, sendo permitido, inclusive, proposições das quais decorram renúncias de receita. Hoje, próximo. Seguinte. Hoje é assim. Só tem 8 estados no Brasil onde não é permitido às assembleias legislativas fazer leis que versem sobre tributação. Seguinte. A conclusão é que o principal indicativo dessa limitação é que ainda há práticas oligárquicas em alguns estados da federação, no sentido de centralizarem o poder no executivo e enfraquecerem o legislativo. Porque a redação atual do artigo 43, e é disso que ela trata, torna o executivo o senhor de todos os dinheiros públicos, único responsável pela administração, e fragiliza. E isso viola, inclusive, o artigo 2º da Constituição Federal, que trata sobre a harmonia dos poderes. Alguns questionamentos, eles podem ser feitos em termos de lei de responsabilidade fiscal, que no artigo 14, ele diz que a concessão ou ampliação do benefício de natureza tributária deve estar acompanhado da estimativa do impacto financeiro. E outros pontos deve haver na proposição a estimativa da receita orçamentária, desde que não afete as metas dos resultados fiscais envolvidos na lei de diretrizes orçamentárias. E estar acompanhada de medidas de compensação no período supramencionado no caput. O que é que isso faz de fato? Faz com que seja necessário uma integração da Assembleia Legislativa com a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, para, ao apresentar uma lei dessa, já fazer uma lei completa que atue em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é uma carta branca ao Legislativo, que a gente pede aqui nesse momento, para legislar e sair concedendo isenções tributárias à torta e à direita para quem quer que seja, mas uma forma para que nós possamos, inclusive, deputado César Pires, quando chegar, por exemplo, um orçamento estadual ou leis tributárias aqui nesta casa, nós temos liberdade para emendá-las e que essas emendas, inclusive, não esbarrem por esse limitador que hoje é o parágrafo único do artigo 43 da Constituição Estadual do Maranhão. Deputado. Fique à vontade, deputado. Deputado Iglesias, eu quero lhe parabenizar por tudo, mas parabenizar pela estreia do telão, vamos dizer assim, né? Das projeções que você faz aí, dando uma oportunidade. É um projeto seu, que permitiu com que a casa nos desse a liberdade de quem está na tribuna pudesse apresentar de forma mais didática, mais esclarecida, mais pedagógica, isso que o senhor está fazendo aí. E parabenizar também pela PEC, que é uma coisa que rompe, se insurge a determinadas situações, que de certa forma fossilizava as atitudes de nós parlamentares, que já são tão exíguas, considerando que muitos projetos, como você hoje mesmo viu, já nós somos ceifados, eu diria assim, de podermos avançar em determinados procedimentos. Então, parabenizar pela utilização dessa situação aí do telão, que vai permitir, inclusive, muito para nós da oposição podermos mostrar
determinadas mazelas, determinadas situações, que aí, com certeza, os olhos vão poder sensibilizar ainda mais esse parlamento e, às vezes, até olhar de forma diferente. Então, parabéns por isso e parabéns pela sua PEC e inúmeras outras que o senhor tem patrocinado. Sucesso na sua trajetória e a certeza de que seu trabalho pode continuar a fazer culto a isso, que é de muita valia para essa casa. Obrigado, deputado César Pires. Hoje a gente teve esse primeiro problema aqui de não conseguir fazer a conexão do computador diretamente com o telão, que termina atropelando um pouquinho a exposição, mas nós já conversamos com o diretor da casa, com o Paulo, o diretor de informática da casa, com o Paulo, eles vão providenciar o equipamento para que a gente possa, daqui mesmo, fazer a transição dos slides para poder conjugar a voz com a apresentação. Então, assim, um primeiro momento experimental, que sempre que tem essa apresentação inicial, ela algumas vezes tem esses pequenos... Mas não invalidou a intencionalidade de Vossa Excelência, não. Agradeço, agradeço.